Bom dia, Luiz Paulo. Bom dia, Vitor. Bom dia, dona Sandra. Bom dia, Vitor. E aí, Sandra, já Tudo bom? passou a ressaca? Já passou a ressaca? Ah, doeu, né? Bah. Olha a expectativa, vou te contar. Que coisa triste. Mas eles fizeram o melhor que puderam ontem, né? Fizeram. Por incrível que pareça, até aqueles mais discutíveis se esforçaram demais. Com E certeza. mas a lei é essa, né? O É, esporte é esporte é isso. Um dia você ganha, outro dia você perde, faz parte. a lei do esporte. Mas foi bom. Claro que sim. O importante Eu é que muitas eu estava pessoas torceram. olhando aquelas imagens assim, imaginando o sofrimento e a profunda tristeza daqueles jogadores, principalmente os que erraram, né? É, cada um tinha uma lição a aprender ali, né? Travou um pouquinho o teu vídeo, Luiz Paulo. Será a internet? Deve ser. Pode ser. É, a internet dá umas travadas. É. Mas, mas o que acontece é isso, né? É uma grande dor. O cara É. se sentir responsável, se sentir responsável. Mas faz parte. Ali está a prova que ninguém é perfeito. Um dia todo mundo pode errar, tem que aprender com os erros, faz parte. Travou? Travou Não de novo. travou. Mas, mas que filho de um bom pai de uma grande senhora essa internet. Às vezes isso acontece. É, eu às vezes eu vamos ver esse banco dos réus aqui, como é que fica. Melhorou? Melhorou. Ontem eu estava lendo o Evangelho, rapaz, e olha que palavras, olha, olha as palavras que eu encontrei aqui. Eu fui lá no Amansa Burro procurar. Aqui. É, Areópago, uma. E a outra é conciliábulos. Nossa, Cara, o interessante é o seguinte, que se a gente não decifra a palavra no meio da frase, não entende nada. exato, exato. Por aí tem uma mansa burro. Caramba, mas é muito bom. Conciliábulo, gostei. Vamos ver se faço um poema com essa palavra aí. Areópago é melhor ainda. Areópago é uma Atenas, em Atenas, um local de conselhos de justiça absolutamente hermético e assim, não hermético, mas como é que ele diz no
na frase aqui, poderoso Areópago, que não conhece nem os conciliábulos, nem as rivalidades invejosas, nem seitas, nem as nações que virão a quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. Ou seja, quando a reunião que os espíritos fizeram para a divulgação da doutrina, então, porque como ela foi exposta no mundo, né, em todos os lugares do mundo, isso se relaciona ao Areópago, né, que foram vários e vários médiuns dando a passagem, não se mudasse, não mudava a forma, mas não mudava o conteúdo, né? Claro. É fantástico. Por isso que a doutrina espírita não tem adversários, né? Porque ninguém consegue. Um humano, aí ele diz assim: se fosse dita um humano, seria crível para um e discutível para o outro, segundo o potencial de cada um. Mas assim, sendo colocado assim, não. Diferente do que foi os escritos bíblicos, né? Sim, Muito diferente. E os Vedas também, se bem que os Vedas era um outro tempo, né? Bem mais antigo sim, e a gente sabe de onde veio toda a sabedoria deles, né? com certeza, com certeza. Mas o criacionismo, né? Ele é importante, mas o Sim. evolucionismo é mais importante ainda. Aham, com certeza. Muito bom. Tudo bom, Vitor? Não estamos te... Agora sim. E agora? Bom Agora dia. sim. Bom dia. Agora deu. Eu estava me ajeitando aqui. Tudo bom? Tudo Tudo tranquilo? ótimo. Estamos aí lutando com nós mesmos, dia a dia, na nossa vida, né? E as É, complicações da vida. E a gente vai levando, né? Fazendo da melhor maneira possível. com Estamos na certeza, luta. Estamos na com luta. certeza. Que é difícil, não é fácil. Mas a gente se agarra com Deus, se agarra com nossos amigos para ver se para amenizar um pouco, né? Essas dores que a gente sente, essas coisas, essas turbulências da vida. Mas vamos Exato. indo, vamos carregando a vida. É, isso aí. Carregando. Devagarinho nós vamos indo. Também, se não Hoje houvessem desafios, a vida não teria graça, né? é verdade, é verdade. E esse desafio é para a gente melhorar mesmo, né? Não adianta. Exato. Nós é que temos que lutar com nós mesmos para a gente poder melhorar, né? Poder um dia se afastar do planeta Terra, E, né? É a é, nossa luta, é a nossa luta de todos os dias. Um dia se afastar desses monte de coisas que existem nesse planeta que deixa a gente muito triste. Mas a gente vai indo, vai levando um dia devagarinho. de cada vez a gente vai chegar longe. Isso. E a gente tem que sempre lutar por fazer o que a gente tem condições de fazer, que é nos mudar, né? Nós mesmos, né? É isso que nós temos que fazer, né? Nos mudar, Né? porque a gente mudar os outros é muito difícil e não tem condições, né? Se a pessoa não quer se ajudar, não quer caminhar, é difícil. Mas nós podemos lutar com nós mesmos para a gente melhorar, né? A gente Sim, continuar a nossa caminhada. sim. É isso aí, bom estudo para nós hoje de novo, que vai ser muito proveitoso, como sempre. Que assim seja. É isso aí. É assim. Sabe que agora o Vitor tem um negócio de mudar os outros, né? E a gente mudar. Sabe que teve uma época ainda juvenil, né? Que é a questão assim de buscar um espaço, um lugar no mundo, né? Sim. E eu comecei Bota no chão, né? Bota aqui.
as outras pessoas, principalmente aquelas que conviviam comigo no trabalho, com as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades, e eu, por curiosidade que me persiste, eu indagava das pessoas. Eu não dizia que o problema era meu. Né? Eu perguntava assim, mas como é que tu faz? Como é que tu lida com essa situação? Como é que é? Como é que tu reage quando isso, aquilo, aquele outro? E aí as pessoas iam me dizendo como é que elas reagiam em determinadas situações e eu digo, é assim. Então foram as atitudes das pessoas, muito mais do que as palavras, que foram me moldando, não é? E eu aprendendo com esse mesmo universo de pessoas anônimas, que nem lembro delas, mas eu lembro do que elas deixaram. Né? Com certeza. É, Bom dia, Alice. Bom dia, Beth, Bom Aires, dia. Rosane, Cleonice. Bom dia, Sandra. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom Bom dia, dia! bom dia. Esse bom dia veio cheio de saudade, né? e E hoje o dia realmente está lindo. é verdade. E pelo Tá jeito calor. vai estar Bom quente. dia. Bom dia. E tá calor, né? Tá muito quente. Aham. Muito quente. É. E para afastar o calor, vamos treinando para gaúcho, né? É isso aí. Vai esperar mais uns 2, 3 minutinhos e a gente começa. Sábado, pessoal, levanta um pouquinho mais tarde. É. Aproveita para botar faxina em dia. Bom dia, Júnior. Muito bom dia a todos. Bom Bom dia. dia. Satisfação de estar aqui nesse último encontro da Reforma Íntima do ano. Acho que a Celena está escutando uma música bonita. Ô, Sandra. Ah, Ei, Sandra, tá me ouvindo? eu estou. Muda. Tá. É uma pergunta que eu quero fazer, que eu estou muito ansioso, né? Quero que isso aconteça logo. Tu já tem alguma ideia, assim, quando é que vai começar o curso dos médios que eu tenho que fazer? Eu quero fazer, então, para mim, estou muito Sim, ansioso com essa espera. sim. O próximo semestre, e a Jo, que é quem comanda toda a área de TI informática da casa, né? Ontem eu já postei em alguns grupos, já estão abertas inscrições para o curso de mediunidade 1, 2 e 3, e para o curso de reciclagem dos médiuns será a última versão do curso, não é? Então, as aulas começam na segunda semana de março. Já digo aqui. Vou pegar aqui o calendário, que eu já... Olha, a aula do módulo 1 vai começar dia 8 de março. Tá. A aula do módulo 2, dia 9 de março. A aula do módulo 3, dia 7 de março. E o curso de reciclagem de médiuns começa 10 de março. Então, eu já posso ir lá na secretaria lá e fazer a minha inscrição já. Já pode. Junto com a inscrição, nós vamos enviar a apostila online e vocês têm direito ao livro azul do Dr. Ivan Hervé, chamado Casa de João Pedro, Fundamentos do seu Fundador, é um livro azul
Então, recebem esse Eu livro, conheço o livro. isso, porque a apostila e o livro vão ser os textos básicos. Ah, tá. Então tá. Tá bom, então. Muito obrigado. Ah, já está, já temos toda a equipe de instrutores, já está tudo pronto. Que bom, que bom. Só Eu tô muito, faltam os tô alunos bem se inscrever. ansioso. Eu tô bem Divulguem, ansioso para começar a trabalhar. divulguem aos amigos, né? Familiares, aqueles que queiram conhecer a doutrina, se aprofundar na doutrina espírita e espiritualista. Falem com médios conhecidos de vocês da casa, que ainda não fizeram curso de reciclagem, que eles vão poder fazer. Ah, o curso de reciclagem. Sandra, Oi, Bom dia. bom dia. oi, Sandra, tá me ouvindo? Sim, Tudo bom? tudo bem. Olha só, o meu marido pode fazer o curso de reciclagem. Ele trabalhou no Bezerra também junto comigo. Bezerra de Menezes. Sim. Pode fazer. Tá ali quando ele põe a inscrição ali diz dirigente. No caso, ele não era da casa. E o que Não, ele mas aí coloca? não é dirigente. Aí é reciclagem para os médiuns. Esse é o curso. Nós não vamos ter o curso de reciclagem de dirigente, porque 99% dos dirigentes da Casa de João Pedro já fizeram o curso. Teremos apenas o curso de reciclagem para médiuns. Sim, mas é que ele tentou entrar na inscrição ali, aí tem um campo que diz o dirigente, entendeu? Para colocar o nome do dirigente. Tá. Por isso que eu estou te perguntando se ele pode entrar, porque ele não é da casa, né? Aham. É a mesma situação que tu. Tu, na época, botasse o nome do Rogério, não foi? Ai, não lembro. Deve ser a Sandra, mesma coisa. Posso Sandra, botar o eu nome do fiz também. Rogério, então? Sandra, eu fiz a minha inscrição ontem para reciclagem do curso de médiums e nesse campo que ela está falando, coloque o nome do dirigente, eu coloquei o teu nome, Sim, não tem problema. tá? Não tem problema? Não. Tá. Bom dia a todos que chegaram, né? Vamos E, começar o nosso encontro. Deixa eu Bom, só fechar a janela, porque o dia bonito, o vizinho resolveu cortar as árvores. Então, vamos fechar a janela. Então, eu só vou falar ali, confirmar como o Rogério. Del, gente, vamos aqui começar. Certo. Del. Hoje, o nosso encontro será sobre as decepções emocionais, que são um grande presente de Deus. Antes disso, vamos orar, pedir a João Pedro que nos acompanhe nesta reunião de hoje, trazendo paz, entendimento, discernimento, protegendo a cada um dos ouvintes, protegendo os vossos lares, que tudo se dê de uma forma tranquila e que todos nós possamos aproveitar as instruções de hoje. Amém. Então, sobre as decepções emocionais. Quando, gente, nós chegamos nesta escola da vida, chamada planeta Terra, nós chegamos dotados de livre-arbítrio e com o nosso espírito repleto de decepções emocionais a transmutar. Decepções estas
criadas em tantas vidas que já tivemos. Então, quando nós chegamos aqui, alguma dessas decepções se tornam os nossos grandes desafios, os nossos grandes temas de casa. Embora dotados de uma centelha divina, de inteligência e de amorosidade, assim chegamos como espíritos, com o passar do tempo, neste planeta Terra, nós vamos, muitas vezes, nos distanciando da nossa essência como espíritos. E passamos a ser muito influenciados por este mundo material. Nos distanciamos da nossa espiritualidade, nos distanciamos das leis divinas. Essa utilização inadequada do nosso livre-arbítrio nos coloca na mira da lei de causa e efeito, ou de ação e reação, que todos sabemos que é infalível e intransferível. Vamos nos deixando, então, cegar pela materialidade da vida e esquecendo do principal, que é o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Passamos a acumular bens materiais. Nos preocupamos em acumular títulos, de ter um corpo malhado, esteticamente perfeito. Nos empenhamos muito em ter poder, em ser extremamente competitivo, pois esta é a lei do orbe em que vivemos, esse planeta Terra, né? Que é um planeta que incentiva o consumismo, a competitividade, incentiva a exterioridade, a superficialidade do ser. Esse distanciamento da nossa essência vai gerando uma carência interior, uma carência de si mesmo. Muitas vezes estamos num lar materialmente confortável, temos o melhor computador, o celular de última geração, mas quanto mais adquirimos, mais sentimos um vazio interno. Essa compulsão em acumular bens e títulos vai produzir o que denominamos materialistas de forma direta ou de forma indireta. Os materialistas de forma direta são aqueles que negam totalmente a ideia de que somos espíritos imortais, o que concorre para que este vazio interior aumente a cada dia. E existem os materialistas de forma indireta, também os espiritualistas materialistas, que passam a construir uma visão materialista de Deus. Então, muitas vezes, só vão à igreja, ao templo, quando algo material na sua vida não vai bem, quando não estão conseguindo o material que desejam,
ou quando estão perdendo esse material, ou às vezes por doenças. Já os espiritualistas materialistas são aqueles que precisam das imagens dos santos. São aqueles que insistem em usar em seus rituais artefatos para fazer o bem ou para fazer o mal, não é? São aqueles, e aí eu lembro da aula do professor Rogério, que foi falando sobre algumas religiões, são aqueles que fazem trabalhos de magias, supostamente para o bem do cliente, e se utilizam de animais ou de objetos para promover o tal bem-estar. Então, nós espiritualistas, universalistas, não precisamos usar imagens, não utilizamos artefatos nenhum nos nossos trabalhos, porque acreditamos que Deus é energia. Eu peço que desliguem o celular. O celular não, o áudio. Eu acho que a Maria Alice está com o áudio ligado. O de R$ 24,90 e R$ 50, tá? Por causa da embalagem, tá? E aquele outro que é com visor, sabe? Que é sortido, acho que eu te deixei um deles. Aquele eu fiz a... Bem, quando nos distanciamos do cultivo da nossa espiritualidade por estas posturas materialistas explícitas ou implícitas, nós passamos a bloquear a nós mesmos a energia que vai passando por todos os nossos centros de força. E quando nós nos bloqueamos, por consequência, há uma redução da energia cósmica que passa pelo nosso ser. Uma energia que nos vitaliza. Na ausência dessa energia é que a carência vai se estabelecendo. E além da carência de equilíbrio emocional, de saúde, nós paralisamos, nós bloqueamos toda a nossa prosperidade. Como se nós entrássemos embaixo do chuveiro, hoje está muito quente, né, para tomar um banho gostoso, sentir aquela água que nos traz energia, vigor, disposição. Mas nós entrássemos embaixo desse chuveiro de capa de chuva e guarda-chuva, e nós impedimos que essa água, então, venha refrescar o nosso corpo. Assim, quando nós, por livre-arbítrio, nos deixamos levar apenas com o propósito de conquistas materialistas, nós não conseguimos receber a energia cósmica, a energia que nos traz saúde física e emocional, porque estamos de capa de chuva e guarda-chuva. Ok? Passamos a exigir que o mundo, né, quando somos extremamente materialistas, estamos cegos, passamos a exigir que o mundo e tudo no nosso entorno seja perfeito. Nos tornamos pessoas arrogantes, prepotentes. Nos rebelamos quando os resultados são contrários àquilo que estabelecemos como meta, aquilo que esperamos.
Passamos a denotar desamor pelas pessoas, principalmente pelos mais humildes. Não temos empatia. E então, somos acometidos por um cansaço extremo, por um sentimento de opressão, de revolta, quando as coisas não estão transcorrendo de acordo com aquilo que desejamos e acreditamos que é o melhor para nós. Passamos a focar muito mais no que nos falta, passamos a nos comparar o tempo todo com os outros, e o fato de não conseguirmos ter aquilo que desejamos, né, concorre para que a gente, nesta revolta, nesta rebeldia, precise se anestesiar, né? A raiva toma conta da gente. Porque, como que crianças birrentas que se jogam no chão esperneando porque não ganharam a bala, o sorvete ou o brinquedo, nós adultos, neste momento, passamos, então, a usar o artifício das drogas. O que socialmente nós começamos a fazer? Começamos a beber bebida alcoólica para nos anestesiarmos, e vamos bebendo cada vez mais, porque não queremos admitir que não estamos no rumo certo. Ou a gente começa, já que não consegue dormir, a se utilizar de muitas medicações para dormir, algumas delas, inclusive, prejudicando todo o nosso funcionamento neurológico, porque ele fica alterado. Outras vezes, nós ficamos tão irritados, que a gente não vai tomar direitinho a medicação que o médico nos prescreveu. Outras vezes, nós nos jogamos na compulsão a comer excessivamente, ou comer coisas erradas. Nos jogamos no chocolate, né? Na ingestão excessiva do chocolate, e por aí vai. Então, tudo isso é uma maneira de demonstrar o quanto nós estamos revoltados, porque a vida não está sendo ou nos oportunizando o que a gente, aos nossos olhos humanos, entende que a gente merece, que é o melhor para a nossa estada nesse mundo ou para a nossa evolução. Até que um dia, por todo esse exagero, a doença física ou a doença emocional aparece. Começam a aparecer as alergias, começam a aparecer as laringites, as otites, as rinites e tantas ites por aí, não é? Aparece a dificuldade em dormir, a dificuldade em fazer de uma forma adequada a digestão, sentimos dor no estômago, sentimos pontada no peito, às vezes o ar nos falta, eventualmente sentimos algumas tonturas, e tudo isso vai refletindo a nossa prepotência, a nossa arrogância diante do que Deus entende que é o melhor para nós e diante daquilo que verdadeiramente viemos fazer nesse mundo.
E quando estas doenças, ou esta irritabilidade, ou este choro fácil, né, começam a aparecer, é sinal de que algo não vai bem, que nós estamos no rumo errado, que os conflitos não são tratados, e esses conflitos vão se acumulando como se estivessem dentro de uma panela de pressão, com a válvula de escape do vapor tapada. Vai explodir, vai estourar. Então, o que o ser humano faz? A pessoa procura se livrar logo da doença, dos sintomas. Ela corre no médico para fazer exames e tomar toda a medicação possível para que, da forma mais rápida, ela se livre da doença, daqueles sintomas, ou da situação de estresse. Não é por acaso que a indústria farmacêutica vende tantos psicofármacos, né? Qualquer coisinha, preciso de uma cartela de Rivotril. Qualquer coisinha, eu quero uma sertralina, uma fluoxetina. Qualquer coisinha, eu estou tomando todos os remédios psiquiátricos do mundo, porque eu quero me livrar rapidamente dessa dor. Nós, então, buscamos nos livrar da doença, mas não estamos empenhados em buscar a nossa saúde. São coisas distintas. Buscar a saúde é buscar as causas que nos colocaram no caminho errado. As causas se encontram no passado do nosso espírito, junto com as experiências que, desde bebê, vamos experienciando aqui nesse mundo, aqui na Terra. Então, são os meus sentimentos, as minhas escolhas, que fazem com que eu me afaste da saúde. A doença é só a ponta do iceberg. Então, eu posso passar uma vida inteira tomando remédio, ele vai aliviar os sintomas, mas quando eu parar de tomar o remédio, meses após, sintomas vão aparecer, ou os mesmos sintomas vão reaparecer, porque eu só me livrei da doença, mas eu não busquei a saúde. Logo, o doente é sempre mais importante que a doença. A pessoa, o espírito, é mais importante que a doença. Por isso, quando entendemos o real motivo do nosso corpo se manifestar através dos sintomas, a doença vira apenas uma maneira ou uma forma de comunicação. Muitas vezes eu faço um quadro de alergia porque eu não estou conseguindo chorar. Chorar é para os fracos. Assim a nossa cultura diz. Às vezes eu tenho uma otite porque eu não estou conseguindo escutar os conselhos ou os comentários que pessoas amigas, que familiares falam em relação a como eu estou me encaminhando nesse mundo. Às vezes eu tenho uma laringite porque simplesmente eu não me permito dizer, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Eu não sou definitivamente tudo isso que eu estou mostrando para as pessoas
e insisto em mostrar para mim mesmo. E assim vão se dando os sintomas. Tá? Às vezes, eu machuco meu pé, eu machuco minha perna, porque eu não estou mais me sentindo seguro. Eu não estou conseguindo mais me convencer do quanto eu sou o máximo e dou conta de tudo. Mas aí, Deus, que é justo, bom, misericordioso, né? Como um pai e uma mãe, nos recoloca no caminho certo para a nossa evolução, para o que viemos realizar nesse mundo, para nós melhorarmos aquelas decepções que trazemos de vidas passadas. E como é que Deus faz isso? É como se ele nos colocasse na frente de um semáforo. No início, o semáforo estava verde. Nós podíamos fazer o que quiséssemos da nossa vida, encaminhar a nossa vida como nós bem entendêssemos. E começamos a direcioná-la de uma forma que não era saudável. Então aparece o semáforo amarelo, que são as pequenas doenças que eu falava, até que aparece o sinal vermelho, que são as nossas decepções emocionais. Nem tanto com as pessoas, mas em relação a nós mesmos. E como é que Deus faz isso? Como é que ele dá esse puxãozinho de orelha? Como é que ele planta estas decepções emocionais? Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles vêm nos visitar. O primeiro cavaleiro é o cavaleiro da doença. Sintomas leves, né? Mas que nos fazem, muitas vezes, ir ao médico, fazer exames clínicos, tomar medicações. E essas doenças podem acometer a nós mesmos ou aos nossos familiares, que passam a ser alvo da nossa preocupação. É como se Deus dissesse: escuta, tem alguma coisa que não vai bem. É o nosso filho que começa a ter laringites de repetição, crises de asmas. É o nosso filho que começa a aparecer com sintoma de enurese noturna, ele passa a fazer xixi na cama. Ou ele, na escola, começa a perder o controle esfinteriano e ele, em vez de pedir para a professora para ir ao banheiro, ele não se controla e daqui a pouco ele passa a evacuar na calcinha, na cueca, e os pais são chamados. Então, no início, esses sintomas da doença, eles são leves, não colocam ninguém num estado de que possa morrer, né? É aquele adulto, né, ou a pessoa que está encaminhando mal a sua vida, ou o seu familiar, os seus filhos, que daqui a um pouco passam a mostrar muita ansiedade. É como se Deus nos dissesse: vamos parar e avaliar a tua vida? Ou fica muito entristecido, o nosso filho, a nossa filha passa a brigar com os coleguinhas, bate nos coleguinhas na hora do recreio. E lá vamos nós, porque o colégio nos chamou. Então, esse cavaleiro começa a rondar a casa, a pessoa, a família.
E digamos que a pessoa não se dá conta. Imaginem aquele profissional que trabalha até a exaustão. E aí, um dia, a pressão aumenta e ele tem uma arritmia cardíaca, ele não passa bem no trabalho. E aí ele vai no médico, faz exames e leva os exames ao seu cardiologista. E o cardiologista diz assim: olha, tu está muito estressado, tu vai ter que mudar os teus hábitos do teu dia a dia, né, para ter uma vida mais saudável. Então, todo dia de manhã, antes de ir ao trabalho, procura caminhar, ou no final da tarde, modifica um pouco a tua alimentação, né? Não leva trabalho para casa, não fica fazendo hora extra no teu trabalho. E a pessoa sai do cardiologista pensando: ai, mas eu adoro dormir de manhã. Isso implica que eu vou ter que levantar 1 hora e meia antes para caminhar. Eu adoro. Mas segunda-feira que vem eu começo o que o médico diz. Como é que eu vou abandonar a minha sobremesa, o meu churrasquinho, o meu galeto de final de semana? Como é que eu vou abandonar o meu pãozinho branco? E aí chega na próxima segunda-feira, o despertador toca 1 hora e meia antes para a pessoa levantar, caminhar, voltar para casa, tomar seu banho, ir para o trabalho, e a pessoa não vai. Ah, semana que vem eu vou, semana que vem eu vou, até que a pessoa infarta. E aí ele passa por todo cuidado médico, né? E o médico, de novo, vamos cuidar da alimentação, tu precisa fazer caminhadas, faz uma natação, enfim. E a pessoa, então, assustada pelo que passou, no primeiro mês, no segundo mês, começa a caminhar, toma direitinho os remédios do médico, faz uma alimentação adequada. No quarto, quinto mês, já cansou de levantar cedo, já está se sentindo melhor, abandona a caminhada, começa a comer tudo que não pode, já não toma adequadamente a medicação que foi receitada. Então, o cavaleiro vem e traz uma doença mais séria. Antes foi, né, um mal-estar cardíaco. Daqui um pouco pode aparecer um câncer. Então, é como se Deus dissesse. Aí a pessoa diz assim: não, eu fiquei muito magoado porque eu não sou reconhecido no trabalho, porque eu não sou valorizado nisso ou naquilo, porque a minha família não me valoriza, eu dou tudo de bom e do melhor para a minha família. Mas a pessoa não se dá conta que ela não está se valorizando quando ela não levanta mais cedo e caminha, quando ela não muda a sua dieta alimentar. A pessoa não se dá conta, geralmente, às vezes, melhorando, né? Se recuperando em casa, depois de uma situação um pouquinho mais grave de doença, que não, do que adianta todo aquele material se ela está assim, se ela não está bem? Se a doença, por si só, não contribui para o indivíduo parar e refletir, um novo cavaleiro do Apocalipse começa a passar na nossa casa, que é o cavaleiro das discórdias, dos conflitos. As pessoas falam uma com as outras num tom acusatório, num tom de cobrança, ou um fala, o outro não responde. Começam as autoacusações entre os adultos com os filhos, começam as brigas com os vizinhos, começam os desentendimentos no trabalho. E aquele ser humano
está sempre relatando a decepção que tem com todos. Mas, em momento algum, consegue parar e pensar: como é que eu estou criando toda essa confusão da minha vida? Onde é que tudo isso começou? Outro cavaleiro que passa é o cavaleiro da fome. E não só a fome orgânica material, mas a fome de amor, a fome de entendimento, a fome de compreensão. E isso se dá dentro da família, no ambiente de trabalho, no ambiente social. A gente diz que a pessoa é muito impulsiva, ou é faísca curta, ela está sempre explodindo, né? Porque existe uma fome. E ninguém consegue amar o outro se não amar a si mesmo. E amar a si mesmo é parar e pensar do que verdadeiramente eu preciso para ser feliz. Do que realmente eu preciso para ser um ser com saúde e não um ser que não tem doença. Então, esses cavaleiros vão passando como se fossem medidas, né, que Deus vai colocando na nossa frente, na nossa vida, para ver se a gente toma consciência e se modifica. E existem pessoas que ainda assim insistem, mesmo com um lar, um ambiente de trabalho onde existem muitas discórdias, muitas desavenças, mesmo que a doença tenha lhe acometido, mesmo que não exista mais compreensão, amorosidade, a família já está se divorciando. Ainda assim, a pessoa continua cega em busca do material. O que importa é o trabalho, o que importa é o dinheiro, o que importa é o que eu tenho em conta corrente, em aplicações. É isso. Se eu tenho dinheiro na conta, eu estou bem. Se eu posso adquirir tudo que aparece na internet, naqueles sites de venda, eu estou ótimo. Aí Deus dá um puxão de orelha mais forte. E a pessoa é acometida por uma doença que realmente a paralisa ou um câncer terminal. Tipo, não dá mais. Então, estas decepções emocionais que a pessoa vai projetando fora de si, são os outros. Os outros é que fizeram um trabalho de macumba para mim, por isso eu estou com essa doença. Por isso eu não tenho entendimento dentro da minha casa. Não é isso, gente. Foi porque o ser humano se desviou da sua essência. Porque o ser humano não está verdadeiramente se amando. Então, as decepções emocionais que nós enfrentamos, porque a vida não está sendo como a gente quer que ela seja, porque as pessoas não estão se comportando, ou nos valorizando, ou nos admirando, como nós queremos que aconteça, elas vêm para nos ensinar que nós estamos no caminho errado, nós não estamos no bom caminho. Que o bom caminho exige que a gente desenvolva o auto-amor. O auto-amor é nos perdoarmos por estarmos apresentando até então uma visão tão limitada da nossa existência, da vida. Tão limitada. Os nossos propósitos de vida, por serem essencialmente materialistas, eles estão sendo muito limitados. Nós temos que nos perdoar e temos que nos autoaceitar, ou seja, nós temos que ser humildes e entender e aceitar que nós
erramos. Erramos com a gente, não é com ninguém. Erramos quando nós entramos naquele curso do Rio que dizia que a felicidade estava em ter poder, em ter influência, em ter uma boa conta bancária, em viver de forma material mais confortável possível. Nós erramos. E se a vida nos puxou o tapete, é para que nós parássemos e pensássemos o que eu preciso para viver, meu Deus. E que nós, todos, sem exceção, erramos, pegamos o rumo errado. Ninguém nesta vida é perfeito. Nós temos que parar e desenvolver a nossa autoconfiança na superação das nossas limitações. Se nós não acreditarmos que somos capazes de modificar as limitações, modificar o rumo que nós pegamos, não vai adiantar. Quantas pessoas, às vezes, dizem para vocês: ah, mas eu sempre fui desatenta a vida inteira. E desde criança, o pai e a mãe diziam que eu era desajeitada, que eu era burrinha, que eu não sabia me expressar, que a minha conversa era desinteressante. E não dava outra, por mais que eu estudasse, quando chegava na hora da prova, dava o branco, eu tirava 0. Mas claro que vai dar o branco. Pois se a pessoa internalizou e consolidou a imagem de que é burra, desajeitada, desastrosa, que não consegue reter na sua mente nada do que estuda, como é que na hora da prova a pessoa vai ser contra aquilo que tem como verdade no seu interior? Não vai, vai dar o branco. E aí leva no neurologista, vamos dar remédio, né? Vamos dar uma Ritalina para melhorar a atenção e concentração. Não adianta. Não adianta. O que temos que modificar é essa imagem que nós internalizamos de pouco merecedores. Por isso, como é importante os pais tomarem consciência das palavras e das frases que formam em relação aos seus filhos. Como é importante os professores se darem conta de como descrevem cada um dos seus alunos, mesmo que essas frases sejam ditas em tons de brincadeira. Porque isso vai se consolidando dentro da pessoa. Uma pessoa que o pai e a mãe diz: como tu é mau, como tu é egoísta com teu irmão, tu não empresta teus brinquedos, qual o problema? A chuteira do teu irmão eu lavei, não secou, vocês calçam o mesmo número, empresta a tua chuteira para o teu irmão ir no campeonato de futebol. E aquele invejoso, né, diz: não, eu não empresto, não empresto, não empresto. E o pai e a mãe começam: tu é mau, tu é mau. Como que uma pessoa, uma criança, que cresce em um lar onde os adultos dizem que ela é má, que ela é ruim, que ela é feia, que ele é desajeitado, como esta pessoa vai dar certo na vida? Como é que essa pessoa vai ter saúde de verdade? Por mais que a pessoa melhore financeiramente, esteja com o melhor carro, a melhor casa, com a melhor roupa, com o melhor celular ou computador, a pessoa é uma pessoa revoltada, vingativa. A cada humano que encontra, enxerga a figura do pai e da mãe e quer se vingar, quer desprezar. É aquele chefe que chama o funcionário e, em vez de apontar as coisas boas do funcionário, o que ele precisa melhorar, o chefe já diz: cara, estou decepcionado contigo, tu não acerta uma, é um problema na minha empresa. E, às vezes, porque aquele funcionário
esqueceu de entregar um trabalho, mas entregou 8, entregou 9. Então, pessoas assim vão adoecer. Nós temos que desenvolver a autovalorização, nos valorizar nossas potencialidades. Se nós temos uma centelha divina, nós podemos e temos condições de evoluir. É buscar um curso, é conversar com amigos mais experientes, é rezar. E a autovalorização não é só pelo que nós temos ou fazemos, mas é esta imagem da criança interna que nós temos. É a imagem do nosso espírito imortal que nós temos. Nós temos que desenvolver o autorrespeito por nós. Ah, não, eu vou fazer para ninguém ficar magoado comigo. Vai criar doença. A pessoa, no fundo, que pensa assim, acredita que ela não vale nada. O que vale é que o outro entende que eu tenho que fazer por ele para ele ser feliz. Então, nós temos que tomar como diretriz a lei do amor, do alto amor, a lei da justiça, a lei da caridade. Caridade conosco mesmo, justiça conosco mesmo. Eu posso não ser o aluno nota 10, eu posso, até metade daquele ano, só ter tirado nota 5. Mas no momento que eu passo a entender que se eu estudar um pouco mais, se eu pedir ajuda para quem entende mais aqueles conteúdos, eu posso sim, quem sabe tirar a nota 7, eu vou me esforçar por isso. Mas eu não posso sair de lá dizendo que a escola não presta, que os professores não prestam, que a educação do Brasil é terrível, tem que mudar de país. Eu escuto muito isso. Quantos pais ou quantos jovens que estão até em bons colégios, mas que não estudam, que estudam na última hora, aí a nota 5, 6 acontece, não vem a média. E de tanto escutarem dentro de casa, né, os seus pais dizendo, essa escola é uma porcaria, esses professores mortos de fome são uma porcaria, nós temos é que mandar esse jovem para o exterior, lá é que o ensino é bom. Então, o jovem pensa, o problema não sou eu, o problema é a escola, o problema é o professor, o problema é o local de estágio que eu faço, é aquele supervisor. E, com isso, o jovem não está sendo justo consigo, não está sendo caridoso, não está se amando. Então, é quando a gente coloca fora as dificuldades que são nossas. E, às vezes, quem está no nosso entorno nos decepciona, nos magoa, nós choramos. Mas aquela pessoa está nos mostrando uma característica nossa, a forma como nós viemos nos tratando nessa vida até então e não nos damos conta. Poxa, por que todos os meus amigos me abandonam, ninguém me valoriza, mas a pessoa não se valoriza. Então, quando as decepções emocionais aparecem, o nosso ego entra numa fase de revolta. E nessa fase de revolta aparecem as doenças expiatórias, a ruína financeira, desemprego, queda da bolsa de valores, e sei lá mais o quê, abandonos ou divórcios. Porque nós estamos revoltados com Deus, com a vida. Nossos parentes, nossos amigos dizem, vamos na igreja, vamos rezar, vamos lá no centro espírita. Deus me livre, isso não serve para nada. Como é que Deus vai me dar dinheiro? Deus morreu na cruz miserável. O que ele pode me ajudar? Ele não entende nada de economia. As pessoas pensam assim, que é aqueles materialistas de forma direta. Ou as pessoas dizem assim, não, então vamos lá, naquele outro centro, fazer um trabalhinho para abrir teus caminhos. Búzios, cartas, não sei o que. Vamos fazer para abrir os caminhos.
Não adianta fazer. Estão jogando dinheiro fora. O que abre os caminhos para a saúde financeira, saúde física, mental, para que um divórcio não aconteça, é a pessoa ser saudável, é ela ver onde é que eu estou falando. Assumir a responsabilidade. Então, muitas pessoas, no seu ego evidente, exterior, que mostra, só mostra desamor. É aquela pessoa que vê nas redes sociais que para ser bonito tem que ser magro, e a pessoa faz o sintoma da anorexia. Ou nós temos também o ego mascarado, que é o pseudo-amor. É aquela pessoa que está sempre rindo, né? Se acha o máximo, tem raiva de tudo e todos que lhe contraria, mas ela está ótima. Só que ela está tão ótima que está sempre só. Ninguém fica com ela. Né? E esse ego mascarado é que vai desenvolvendo a mágoa, o ressentimento, a tristeza, os medos. É um ego que fica violento, xinga todo mundo. É um ego possessivo, ciumento, controlador. Porque as outras pessoas talvez estejam vivendo de uma forma mais feliz do que a própria pessoa. Então passa a denegrir tudo e todos. E nós temos, gente, o nosso eu profundo, que é o eu verdadeiro. No nosso eu verdadeiro, no nosso espírito, nós temos bondade, fraternidade, solidariedade, ética. Nós temos compaixão, o senso de justiça, a sinceridade, tolerância, amizade, autoestima. Porque isso nós trouxemos do mundo que a gente veio. Não é da Terra. Nós aprendemos isso nas escolas, desenvolvemos isso, pelo menos boa parte dessas características. Mas quando chegamos no mundo material, nos cegamos, né? Botamos uma venda nos nossos olhos e no nosso coração. E tratamos de desenvolver um pseudo-amor. O pseudo-amor é uma pessoa que aparentemente tem tudo e é feliz, mas vive dramas terríveis, começando pelos dramas emocionais, psíquicos, espirituais, até os dramas físicos. Então, a gente tem que parar e pensar: o que eu estou fazendo comigo? O que essa decepção emocional está me mostrando? Ah, mas me traíram. Mas nós o tempo todo nos traímos. Quando não nos respeitamos. E com isso, quando nós estamos imbuídos e cegos pela materialidade, todos os nossos centros de força, eles ficam alterados. Então, o centro coxiano, né, que é o centro que nos traz o sentimento, a sensação de segurança. Segurança em nós mesmos, segurança nas pessoas com as quais nos relacionamos. Nos traz o senso de realidade. Como a energia está alterada, está bloqueada, eu não estou desenvolvendo o meu autoconhecimento, a minha espiritualidade, eu passo a viver um mundo de fantasia. Eu passo a enxergar as pessoas de uma forma que elas não são. Eu passo a ter uma autoimagem minha fake. Então, eu passo a me sentir muito, às vezes, muito inseguro em relação a mim, ao que eu vivo, às pessoas que eu me relaciono.
eu fico orgulhoso, me revolto, fico muito apegado a coisas terrenas e materiais. Então, isso vai mostrando que a energia não está fluindo. E aí começa, torce o pé, quebra o dedo, torce a perna, quebra a perna. Estou com problema de varizes, estou com não sei o quê. Né? Porque a energia, ela está vindo e ela está paralisando. E como é que eu faço isso? Insistindo no pseudo-amor por mim mesmo. Essa energia depois já segue bloqueada no centro genésico. O centro genésico é o centro do prazer em relação à vida, do prazer em relação a tudo que a gente possa experimentar na Terra. Eu bloqueio isso. Então, tem pessoas que dizem assim, eu trabalho tanto, que eu não tenho tempo nem de ir comprar um tênis que eu estou precisando, um chinelo agora que está verão e esquentou. Adianta não ter prazer. Ou eu trabalho tanto, que eu não tenho tempo de sentar e fazer uma refeição. Eu fico à base de sanduíche. Então, isso é tirar o prazer da vida. Numa escala mais problemática, nós passamos a enxergar pessoas com a característica do puritanismo. Né? Tudo é feio, tudo é errado. Imagina os pais que proíbem os filhos, já adolescentes, 15, 16, 17, namorar. É muito feio, é muito feio. Vai dar problema. A pessoa tira o seu prazer. É aquela pessoa que come a mesma coisa todo dia, sem necessidade de fazer isso. Então, é um centro que, quando a energia está bloqueada, a ingratidão, o orgulho, ele é muito intenso e vai se criando cada vez mais. Quando a energia bloqueia o gástrico, que é o nosso centro do poder pessoal, eu me acho um Deus, porque eu faço isso, faço aquilo, tenho aquilo. Né? Quando isso fica afetado, isso nos traz uma sensação de impotência. E eu quero controlar tudo e todos. Então, aparece uma gastrite, algum desconforto gástrico, como sinônimo de que eu não estou lidando bem com essa ideia de poder. Às vezes tem pessoas que dizem, eu me lembro do tempo que, quando o médico vinha para atender o meu filho pequeno, mesmo que fosse de madrugada, ele cobrava 1.000 e tantos a consulta, tudo bem, eu pagava e tal. E a pessoa está numa dificuldade financeira enorme. Mas ela conta isso como se fosse o máximo. Né? E agora, sei lá, tem que ir no posto de saúde ou enfrentar uma fila no SUS. E a pessoa fica lá explodindo com médicos, enfermeiros, com todo mundo. Mas quem colocou a pessoa nessa situação e está fazendo bloquear a energia é a própria pessoa. Não foi a empresa que lhe demitiu a chefia. Quando essa energia paralisa no centro cardíaco, né, que é o centro da amorosidade por nós mesmos, pelas pessoas, nós passamos a agir de forma indiferente com tudo e todos. Ou nós desenvolvemos um apego doentio às pessoas, ou uma ou duas pessoas, a gente está sempre colado. Nós ficamos muito egocentrados. Tudo eu. Ou estou falando bem de mim, ou só falo mal de mim. Só falam de mim o tempo inteiro. Então, a energia vai travando cada vez mais. Aí, chegando no laríngeo, que é o centro do desenvolvimento do conhecimento, da comunicação, eu quase já não falo, né? Eu vou emudecendo. Eu não quero transmitir nem buscar conhecimento. E
e as palavras ou frases que saem são agressivas, são de cobrança, são de desprezo, são de julgamento de tudo e todos. Quando a energia vai travando no frontal por causa das decepções, pelo puxão de orelha de Deus, a minha inspiração, a minha intuição fica paralisada. E aí nós encontramos o Santo Tomé. Tenho que ver para crer, não acredito em Deus, não acredito nos espíritos. Ou as pessoas se tornam 100% místicas, que é o misticismo. Então, tudo é o mundo espiritual culpado. Tudo é a macumba. E elas entram, inclusive, no ritmo das obsessões. E obsessões severas. Quantas vezes falamos, inclusive, dos casos de esquizofrenia? Né? Porque a pessoa revoltada, ela retira o mental da realidade e se volta para o mundo espiritual em órbitas bem difíceis. E nós já conversamos sobre isso. Diante da decepção, o centro coronário, né, ele também fica afetado. Então, eu passo a desprezar tudo que chega no meu pensamento. Eu não quero pensar no meu problema, eu não quero pensar como eu coloquei numa enrascada tão grande, como eu deixei a minha vida chegar aonde chegou. E como a energia está bloqueada, o que aparece, muitas vezes, é um nó na garganta, daí a gente vai no médico, e o médico nos dá um ansiolítico. Ou num pronto atendimento, eles nos dão algum remedinho. Eu começo a sentir um buraco no peito, imenso. Tenho um peso no estômago, faço exames, não tenho nada. Começo a sentir uma pressão na cabeça todo dia, enxaquecas. Vou no médico, não tenho nada. Então, são sinais que a energia, a boa energia, a energia cósmica, ela não está fluindo, porque o indivíduo não está querendo se conectar com o mundo espiritual saudável e com o seu eu essencial, que é bom, que é justo, que é caridoso, que é amoroso. Logo, a saúde implica motivação, vontade para refletir sobre nós. Implica orar, estudar. É por isso que a Casa de João Pedro promove tantos cursos, tantas palestras, para que a gente saia da nossa zona de conforto psíquico. O mundo é mau, o mundo é injusto, as pessoas são injustas. A gente tem que procurar multiplicar os nossos talentos, ter disciplina, ter paciência nesse processo de nos reeducar. Quando eu digo eu tenho que mudar, eu estou sendo um déspota comigo mesmo. Assim, hoje eu vou procurar melhorar nisso. Vamos ver. Eu tenho que ter paciência, perseverança no desenvolvimento dos valores espirituais. Como somos seres de luz, Deus sabe que temos a plena capacidade de retomar o caminho certo e buscar a saúde verdadeira, e não acabar com a doença. Busca de valores, que é a busca de valores exclusivamente materiais, é o aqui e agora, ponto. Nós temos que ter coragem. Por isso, tenham coragem de abrir as gavetas, né, e reavaliar.
quem vocês insistem em mostrar que são. E ver quem verdadeiramente vocês estão sendo até esse momento. Quais os sentimentos que estão escondidos nessas gavetinhas, dentro do mental de vocês? As experiências que tiveram. E aí nós temos um questionário que diz: como está sendo? Parem e pensem, como está sendo o senso de confiança de vocês, em vocês mesmos? Como você tem se autoafirmado diante das pessoas e do mundo? Como você tem se autoafirmado diante dessas pessoas? Qual o seu grau de insegurança? O que você teme? Que imprudência você tem cometido com você mesmo? Como é que tem sido a sua relação com o prazer? Você tem prazer na sua vida hoje ou vem desprezando o prazer? Como tem sido a sua relação com o poder? Tem insistido em controlar tudo e todos, vivendo uma pseudo-onipotência, na prepotência? Tem sentido dificuldade em escolher os rumos para a própria vida? Como é que tem sido a sua relação com o amor, com a compaixão? Geralmente você está indiferente com a vida dos outros? Sente um apego extremo, muito intenso, além da normalidade, com alguma pessoa do seu relacionamento? Você só nega o conhecimento que possui? Ou usa esse conhecimento para submeter ou prejudicar as pessoas? Você está buscando o seu autoconhecimento? Como tem sido a sua relação com a sua intuição? Sua intuição diz, não faça isso, você vai lá e faz. Tem buscado inspiração em vocês mesmos, nos seres espirituais que lhes assistem? Como tem sido a relação de vocês com a transcendência? Tem desprezado ou abusado das manifestações mediúnicas? Tem buscado aprimoramento destas capacidades mediúnicas? E eu trouxe esse questionário para que vocês parem, pensem que as nossas decepções é uma grande ajuda que Deus colocou no nosso caminho, para que a gente pegue o rumo certo, para que a gente se torne pessoas sadias e cada vez melhores. Agora eu abro para que você se coloque. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente te cumprimentar pelo brilhantismo da exposição, porque é difícil traduzir todos esses conhecimentos de uma forma prática no dia a dia. É a maior dificuldade que eu vejo nas pessoas, sabe? De aceitação desses conhecimentos. Eu comecei a buscar isso por conta própria, né? Como você falou. Fazendo alguns cursos nessa área principalmente da psicanálise, que junta, que mescla com o espiritualismo, que as coisas estão casadas, né? Para a gente aceitar que as causas da maior parte dos nossos problemas estão dentro de nós mesmos. Talvez essa aceitação seja a porta de entrada para a gente começar a ter condições de buscar as soluções. Enquanto não se aceita, é difícil. Eu falo isso com conhecimento próprio de causa, né? Depois que eu passei a aceitar certas coisas, eu falo, tá, tudo bem, isso acontece dessa forma. E agora? O que eu faço para melhorar? Né? Porque, na verdade, a doença, né, a grande lição disso é que são desequilíbrios. Né? Nós viemos para essa vida com
tarefas evolutivas, mas com todo um plano, com toda uma ajuda para nos permitir atingir esses objetivos. E se a gente não está conseguindo, como você muito bem falou, tem alguma coisa errada. E a todo tempo, essa correção de rumos pode ser feita. Não precisa chegar naquele momento derradeiro, né, em que você já fugiu tanto da solução que ficou somente combatendo os sintomas das diversas doenças, né? Você não se ateve ao doente, se ateve à doença. Mas ele pegou bem. Aí, às vezes, é tarde, o corpo já está tão debilitado que a volta é muito complicada. Eu gostaria que você, para nosso conhecimento, né, expusesse um ou outro caso de atendimento no seu grupo, em que você sentiu que, mesmo, eu sei que essas coisas, esses tratamentos são feitos em doses homeopáticas e que dependem muito da vontade do paciente, mas que você conseguiu se sentir realizado em ver que a pessoa reagiu e que ela foi bem-sucedida, que está encaminhando uma melhora. Gratidão, muito obrigado, brilhante palestra. Sabe que no nosso grupo de saúde, depois do atendimento, nós sempre recomendamos a leitura do Evangelho, que voltem a casa para os passes coletivos, que assistam palestras. E boa parte faz isso. E aqueles que realmente aderem e modificam a sua atitude, a sua postura, a gente vê melhora na condição de saúde. E eu deixo bem claro assim, olha, está acontecendo porque talvez, né, você não está se encaminhando pelo melhor caminho. E quando você busca esses remédios que a Casa de João Pedro dá, a leitura, a palestra, o passe, você está se esforçando para melhorar, não é fácil. E nós já tivemos, sim, pessoas que no início eram indiferentes, no início não se levavam tanto a sério e começaram a se levar. Nós temos pessoas que tiveram câncer e que mudaram a sua forma de ser e melhoraram, e o câncer foi. Né? E assim outros, nós temos pessoas com fibromialgia que vão melhorando, né? Porque mudam a sua atitude. Nós temos esquizofrênicos que mudaram a sua atitude em relação em relação aos que convivem na sua casa, e estão muito mais equilibrados. E isso não sou eu e só da percepção no grupo, mas geralmente o paciente sempre traz o feedback do seu médico. Nós temos autistas que vêm melhorando significativamente a aquisição de conhecimento, a organização do pensamento, as sinapses estão se dando de forma melhor, e que vão demonstrando uma atitude melhor no seu dia a dia, na sua vida, na sua casa, na escola. Né? Então, mas, claro, sempre é dito que o nosso tratamento não vai fazer milagre se a pessoa não mudar. Fala, Renata. Estava desligado o microfone. Primeiro, agradecendo mais uma vez os seus grandes conhecimentos que vão ensejar que a gente consiga melhor ajudar os nossos pacientes com doenças, mas eu me vi exatamente dentro da sua palestra. Eu tinha problemas pulmonares graves, enfisema pulmonar. Sabia que, a nível de Casa de João Pedro, eu tenho no meu lado ali o Júnior, que, de repente, se eu pifasse, a coisa ia andar como andou. Mas, a nível de empresa, eu mesmo sabendo que estava um pouco debilitado, de 8 fui para 10, 12 horas por dia, New Life tinha, se eu não tivesse lá dentro, a coisa não iria acontecer. Pois eu tive 30 dias hospitalizados,
a empresa andou. Então, de repente, o quê? Tudo foi melhorado à medida que eu tive essa percepção. Primeiro, tirei 17 quilos. Isso, que diferença está fazendo na minha vida? Então, assim, deixar chegar o cavaleiro não é interessante mesmo. De repente, a gente precisa acordar, se possível, antes. E ainda a semana passada, um subalterno perguntou, mas não foi tão ruim, então, essa sua estada no hospital? Olha, o senhor melhorou muito. Quando a gente chegava lá, saía do elevador, a gente dizia, o Renato já chegou. A gente escutava a 12 metros a respiração dele. Hoje, está completamente diferente em cima do quê? Essa maneira de repente, a gente trocar um pouquinho a vida. Né? Enfim, a sua palestra caiu dentro de mim assim perfeitamente. Olha, que bom que eu estava presente para, de repente. Olha, por favor, parabéns mais uma vez. Você é show. Obrigado. Obrigada. Oi, Sandra. Oi, Vitor. Oi. Ó, o Renato está falando aí agora. Vai sair, serviu para mim assim, de uma maneira assim, que serviu assim, olha, eu sou uma pessoa que eu era muito problemático, né? Eu tinha muitos problemas e eu trabalhei numa sociedade espírita na Mercedes Ferrari 8 anos, né? E abandonei tudo também. Aí os problemas aumentaram mais. Mas eu sempre tive aquela ajuda assim, de Deus, sabe? Sempre. Ele ia me mostrando o caminho, eu não aceitava. Ele me mostrava o caminho, eu não aceitava. Ia para o lado errado, ia indo. E aí, cada vez, a pressão ia aumentando mais para mim, né? Cada vez ele me mostrava uma coisa pior para mim, né? Que era para mim me fragar, né? Para mim me acordar do que eu vim disposto a fazer aqui nesse planeta e abandonei tudo. Chutei o balde, como a gente se diz, né? E ele foi me mostrando. Aí que chegou no denominador agora uns 2, 3 anos atrás, que ele me deu um pontapé daquele bem grande. E aí eu cheguei, parei um pouquinho. Ou eu me acordo, ou eu vou procurar meu caminho, que eu sei qual é que é o meu caminho. Eu estou me fazendo, eu sei qual é o que é meu caminho. Ou eu vou para esse caminho, ou eu vou para o fundo do poço. Eu que escolho, eu sou livre, Deus deu a liberdade para nós, para a gente fazer o que a gente quer, né? Então, é só a gente que pode se melhorar, não tem outra maneira, não tem. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a procurar o caminho certo de novo, começou a sair todas aquelas coisas que eu tinha de ruim, de angústia, de coisa, de problema de doença, né? E essas coisas começaram a desaparecer tudo. Mas sempre tem uma coisa assim, que sempre tem aquela briga do exterior para travar a gente, né? E tu tem que ter essa força também para não deixar acontecer essas coisas, que é o que acontece muito, está acontecendo sobre essas coisas. Mas eu continuo assim, firme, porque eu sei que é só eu que posso melhorar, mas ninguém pode. Eu tenho aquela mão estendida, mas se eu não agarrar aquela mão estendida, não adianta nada, a mão vai ficar estendida ali e eu vou continuar piorando cada vez mais. Né? Então, é só a gente que pode se ajudar. E a gente tenta ajudar as outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. E a gente estende a mão e tenta falar e tenta ajudar, mas não adianta, porque a pessoa não quer, né? Então, não tem como tu mudar a pessoa se ela não quiser, né? Como a Sandra ainda falou numa parte aí agora. E aí não tem como, né? Eu acho que o único poder que a gente tem mesmo, realmente, é o poder sobre nós mesmos, né? É nos mudar. Esse é o poder que Deus nos deu, né? Que a gente precisa amar. No momento que todo mundo se amar e um amar o próximo, assim, o planeta muda, né? Então a mudança é em cada um de nós, né? Está dentro de cada um de nós. E assim nós vamos seguindo, estudando, desencarnando, voltando, estudando, desencarnando, voltando, estudando, até aprender. E assim vai indo.
Com certeza. Mas é isso aí. Estava muito bom hoje, assim, olha, para mim foi uma... Eu acho que isso aí geralmente é para todo mundo, né? É uma carapuça, assim, para todo mundo, né? Não adianta, todo mundo pode vestir esse chapéuzinho aí, esse bonezinho, porque todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem que lutar contra si próprio constantemente, né? Todos os dias. Com certeza. Com Isso certeza. aí. Muito obrigado, estava maravilhoso hoje. Para mim foi uma bênção hoje, de novo, essa aula de hoje. Obrigado. Mais alguém, gente? Nós estamos... Sandra, Fale, Alice. Pode deixar a Rosane falar. Pode falar, querida, depois eu falo. Tá, não, eu também quero agradecer, né? Mais uma aula, mais um puxão de orelha. Gostei dos cavaleiros. Pô, são 4. Ah, não, bom, um já estava bom, não precisava 4. 4 oportunidades. 4 oportunidades, exato. Vamos ver o lado positivo. Não, é como o pessoal falou, acho que a gente está sempre aprendendo e tem que realmente fazer essa autoanálise constante. Eu acho que é sempre... É muito difícil a gente fazer esse exercício, porque a gente vive num mundo materialista. Então, o que tem à volta... Esses dias ainda, uma amiga minha de anos, décadas, que ela está frequentando a casa, até atendida por ti, Sandra. E assim, a gente conversando, e eu até quero conversar mais com elas, assim, individualmente, porque a gente acaba se encontrando sempre quando tem outras pessoas em volta. Mas a gente percebe que é aquela mentalidade do que está em torno de nós, é sempre de fora para dentro, né? As pessoas não conseguem entender que a situação é inversa, ela inicia dentro de nós, né? Então, assim, é um trabalho individual bem árduo que a gente tem para fazer. E com as interferências que a gente tem, fica mais árduo ainda, mas a gente tem que fazer, fazer ou fazer, né? Não tem alternativa. Não tem o que dizer. Então, a gratidão por todas essas aulas maravilhosas durante esse ano e pela de hoje, assim, que foi o verdadeiro, como é que se chama? Um puxão de orelha plus, né? Deixou um desafio para nós, né? Para a gente aproveitar o final de ano assim, com chave de ouro. E também quero parabenizar a Cleia, que ela está de aniversário hoje. E não sei se a gente pode cantar o parabéns para ela. Depois, sim, eu estou cuidando do nosso horário aqui. Mas então tá, a Cléia, com certeza, tem que se sentir muito abraçada por todos. Ah, queridos. Hoje a minha conexão aqui, eu não podia perder, né? Sentir vocês, como tenho sentido toda essa semana, e aí ver o rostinho, né? E trazer a alegria de ver vocês e estar em contato com a casa de João Preso. Gratidão, muita gratidão. Essa aqui também está te dando parabéns, ó. Ai, que parabéns. abraço fofo. Ó, que abraço beijo para todo mundo. Ó. Que abraço fofo, que graça, querida. Obrigada, gente. De nada, um grande beijo. Rosane? Oi, abri o microfone agora. Não, é que eu acho assim, ó, a vida ela é didática, né? Aquela história que a gente ouve falar, né? Que a vida é uma escola, eu acho que não tem definição melhor, né? Ela é didática e ela nos dá sinais, né? Deus, o universo, nos dá sinais para o caminho que a gente está trilhando. E os cavaleiros do Apocalipse, como tu mencionaste ali, são os grandes sinais que a gente tem, né? É a nossa bússola, né? E para a gente interpretar esses sinais, a gente precisa desse autoconhecimento, desse estudo, né? Que nem sempre é fácil, porque o ser humano, assim, ele tem uma tendência
que faz parte das fases, né, de amadurecimento nosso, de projetar fora mesmo. A culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é da magia negra, a culpa é da macumba. Mas se a gente começa a estudar, a gente vê que até mesmo as grandes obsessões, as macumbas, né, entre aspas, o mal, ele trabalha para o bem. E se é permitido, eu acredito nisso, né? Me corrijam se eu estiver errada, mas pelo que eu estudei, né, o mal trabalha para o bem. E se Deus, se a gente acredita num Deus justo, onipotente, se ele permite que determinadas coisas a nós aconteçam, é porque existe um aprendizado ali, um aprendizado maior, um bem maior, né? Então, assim, aí nesse ponto a gente trabalha a nossa resignação, e é muito importante que a gente se dê conta disso e veja que o mal não está fora, o mal está dentro da gente, e a gente não tem poder para controlar os acontecimentos externos. A gente só tem poder para controlar nós e a nossa modificação que vai mudar o que vem ao redor, né? E eu queria, assim, parabenizar o trabalho que vocês fazem mais uma vez, né? Eu há pouco conheci esse lado, assim, de vocês, de fazerem essas reuniões online de reforma íntima e tal. Isso é excelente, gente, é magnífico. Essa coisa, assim, de abrir, essa oportunidade de abrir para nós manifestarmos, comentarmos, isso aí aprofunda muito, propicia um autoconhecimento maior. Parabéns pelo trabalho, Sandra, parabéns a todos vocês, assim, é magnífico mesmo. E agora, né, esperando para o ano que vem, né, para entrar de cabeça mesmo nesse trabalho. Muito obrigada e um feliz ano novo, um feliz Natal para vocês. É o último encontro esse, é isso? É. É. Então, assim, um feliz Natal para todos vocês, um feliz ano novo, que no ano que vem a gente possa estar juntos aqui, encarando esse desafio do autoconhecimento, porque a dificuldade é para todos, né? E para a gente sair da zona de conforto e ser melhor e ser mais feliz, né? Um beijão para todos. Obrigada, Sandra. Obrigada por tudo. Obrigada. Eu também gostaria. Dizem que, de repente, foi a pandemia que trouxe a luz para essas reuniões. Sempre o mal, sempre ajudando, né? Em virtude da pandemia, nós tivemos essa luz, a Sandra, a Rogério, enfim, estão nos brindando com isso tudo que, por favor, isso tem que continuar sempre, sempre. Tá bom. Gente, devido à hora, assim, eu, como representante da Casa de João Pedro, hoje na Reforma Íntima, né, queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que a nossa casa, ela está muito feliz por cada um de vocês pertencerem a ela. E que João Pedro, toda a espiritualidade que trabalha na nossa casa, em todos os grupos da nossa casa, sem distinção. Desejo a vocês um maravilhoso Natal e que 2023 venham cheio de bênçãos, com um pacotinho de bênçãos para cada um de vocês e que dentro desse pacotinho venha junto a coragem de vocês se colocarem diante do espelho e pensarem, este vai ser o grande ano. Este vai ser o ano da transmutação de tudo que na minha pessoa está me adoecendo. Eu vou dar as mãos para Deus, eu vou me colar na energia cósmica e vou brigar pela saúde. Tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Beijo. Tchau. Beijo, boa noite. Obrigada, Sandra. Tchau. Feliz Natal, feliz ano E os novo. parabéns para a Cleia, gente. Parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, Cléia. Obrigada. Parabéns, Cléia. Parabéns. Parabéns.